E o que é Fine Art, gente? Eu tinha essa dúvida, sabe por quê? Começou a aparecer cada vez mais essa expressão. Começou a ser muito comum eu escutar ou ver ou ler a expressão Fine Art, Fine Art, Fine Artist, né? E aí eu fiquei acompanhando, tentando ver o significado, etc e tal, e resolvi montar uma aula inteira sobre esse assunto. Acho que vai ser de grande valia para vocês, tá? Vocês sabem que eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro com uma dúvida, então eu fui atrás e montei essa aulinha. Vai ter um resumo dessa aula que eu vou disponibilizar exclusivamente no canal do Telegram Vida de Ateliê. Vai ser amanhã, tá? Porque eu ainda vou reformular aqui para não colocar as minhas anotações pessoais no resumo. Mas quem tá lá no canal do Telegram Vida de Ateliê vai receber um resumão, um resumex que eu falo dessa aula, tá? Se você não tá lá ainda e quer tá, depois anota para depois no final você ver como é que faz para entrar, tá? Gente, o que é Fine Art? Tem duas situações diferentes, que são, acabei de falar, né? Mas são diferentes para você empregar a expressão Fine Art. E é bem assim, vocês vão ter que anotar isso bem para fixar, para não falar errado, porque o que acontece? A gente acaba usando a expressão Fine Art de forma equivocada. Às vezes não por querer, não por, né, mas por desconhecimento mesmo. Então, assim, hoje vocês vão entender quando que vocês conseguem usar essa expressão e estarem certos nisso, né? E quando que, na verdade, vai estar errado. Então, assim, tem duas situações que você pode usar a expressão Fine Art. A primeira é uma situação que surgiu lá no século XVIII, que diz respeito às belas artes. Então, belas artes é uma coisa que no português já é mais familiar para nós, né? Porque é português, enfim. E é como se belas artes fosse fine arts, tá? É de um modo geralzão, assim, é o sinônimo do trabalho manual, criativo, intelectual, artístico, de pintura, de escultura, de música, até de teatro, de dança, de cinema, talvez, fotografia, arquitetura se inclui nisso. Então, pensando de uma forma assim avançada, mais profissional, assim. Vocês já ouviram falar assim, ai, fulano fez escola de belas artes. É como se fosse uma escola de fine arts. Depois eu vou falar se você precisa disso ou não para ser considerado um artista fine arts, tá? Mas, enfim, vocês já devem ter visto ou já devem seguir alguém no Instagram, algum artista plástico, principalmente do exterior, que utiliza essa expressão, artista, fine artist, ou, na verdade a pessoa coloca fine artist só, né? Artist, que seria artista, né? Que seria um artista que produz fine arts. Já vou explicar a diferença entre uma pessoa que cria artes, tipo eu, você que está assistindo aí, e o que significa ser um artista fine artist, que seria um negócio mais refinado. Sempre que vocês forem pensar em fine artist, que é um artista fine artist, vocês pensam no fine como refinado mesmo, como algo fino. É como se fosse algo chique. Mas na verdade é uma expressão, que nem eu falei, que surgiu lá no século XVIII, que diz respeito a pessoas que criam de uma forma estética, assim, em um contexto muito, digamos assim, bem trabalhado de uma bela arte, né? Que pode ser, que nem eu falei, pintura, escultura ou outras coisas. Hoje eu vou me ater somente na questão das artes visuais. Então, se você é artista plástico ou pretende ser artista plástico, pense no fine artist ou nas belas artes como artes visuais mesmo, tá? Então tá. O que o fine artist cria? Cria fine art, né? Ponto. São obras de arte criadas para atingir um nível estético ou intelectual ou alguma coisa de excelência. É como se fosse assim algo mais refinado, que nem eu falei, que são reconhecidas pela beleza que representam, incluindo a parte assim imaginativa, criativa e intelectual. Aí você me pergunta assim, tá, mas quem diz isso, né? Quem é que vai dizer o que é bonito ou criativo ou etc. Então a gente já vai chegar lá, é uma coisa mais subjetiva, lógico,
mas eu já vou dar exemplos, assim, por exemplo, se um artista faz isso, aquilo, ele pode ser considerado um fine artist? Eu vou chegar nesse momento, tá? Eu vou seguir meu roteiro para ficar uma coisa bem didática e vocês conseguirem ir acompanhando. Afinal, né, todo mundo que produz arte é fine art? Talvez sim, talvez não, não necessariamente, né? Mas geralmente, que nem eu falei, são pessoas consideradas um pouco mais avançadas do ponto de vista técnico e estético, tá? Nas suas criações, mas que nem eu falei, são coisas subjetivas, que, por exemplo, existem graduações, existem bacharelados em Fine Art. Tem muita gente que vai para o exterior para fazer uma graduação em Fine Art, ou uma pós, um mestrado, ou alguma especialização em Fine Art, né? Quer dizer que a pessoa vai sair de lá sendo um Fine Artist, né? Um artista de belas artes? Talvez sim, talvez não. Isso vai depender da criação da pessoa, não necessariamente do título acadêmico dela. Então, uma pessoa consegue sim ser Fine Artist sem ter feito uma academia de belas artes, por exemplo, tá? Um exemplo, já vamos passar para os exemplos para ficar uma coisa bem fácil de vocês captarem. Você é um artista plástico hoje, mas o seu trabalho consiste em encomendas de obras que já existem, por exemplo, né? Você reproduz quadros do Van Gogh, por exemplo. Você é um fine artist? Não, né? Porque tem que envolver criação, etc e tal, tem que envolver uma elaboração assim mais avançada daquilo. Então, se você simplesmente copia, né? Se você faz encomendas de cópias, enfim, você não pode se autodenominar fine artist, tá? Mas o meu trabalho consiste em releituras. Eu só faço releituras, por exemplo. Aí eu falo que é um universo muito tênue a questão da releitura, porque eu vejo muita gente dizendo que fez releitura, mas na verdade fez uma cópia. Só que a cópia não ficou tão bem feita e a pessoa chama de releitura. Isso acontece. Releitura, gente, de novo, vou falar quantas vezes for necessário, assim. É você reler uma arte, é você ler de novo, mas ler com os seus olhos. Então você cria algo diferente do original, mas você se inspirou em algo para poder fazer aquela criação, né? Então, assim, isso é uma releitura. Você pode ser considerado um fine artist sendo uma pessoa que faz releitura? Pode ser que sim e pode ser que não. Depende digamos, do quanto você relê aquilo, assim. Tem gente que relê muito pouco, né? E tem gente que relê e transforma e faz uma coisa completamente diferente, que se a pessoa não fala nada, você nem imagina que ela se baseou em outras coisas, às vezes nem precisa até falar, ficou algo tão novo, né? Então, assim, é uma linha tênue ali. Mas vamos pensar assim, se você cria só originais, né? Se você tem uma estética criativa, intelectual, bem imaginativa, e você representa, assim, essas coisas profundas, etc e tal, você pode se considerar um fine artist? Sim, você pode se considerar um fine artist mesmo não tendo nenhum grau de bacharelado disso. Você mesmo não tendo nunca frequentado uma academia de belas artes, por exemplo, ou tendo um título no exterior de fine art, tá? E aí entra aquela coisa assim, você pode ser um fine artist de vez em quando, né? Que é o que eu talvez me considere. Porque eu faço ainda cópias para questão de estudo, eu faço releituras e crio meus originais também. Então eu tô naquela fase, digamos assim, que eu não sou exclusivamente um artista fine artist, mas talvez essa seja uma meta, assim, ou seja algo que eu vá conquistar daqui a pouco, ou daqui a muito tempo, enfim. Mas eu entendo que, talvez eu não sei, falando por mim, gente, tô sendo bem sincera, tá? Porque eu acho que talvez seja a realidade de muitos de vocês também. Então, é isso. Você pode ser um fine artist de vez em quando fazer umas releituras? Claro, você não vai deixar de ser fine artist quando você cria algo muito original e único e segue uma linha imaginativa e tal. Então, às vezes você pode criar, às vezes não. Eu ainda tô na primeira situação, gente, da fine art, tá? Que seria o campo das belas artes, ok?
Que nem eu falei, eu ainda me considero um meio termo, assim. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro, que às vezes eu saio do roteiro. Gente, deixa eu falar um detalhe bem importante para vocês. Uma coisa que está muito em alta ultimamente é a fotografia. Pessoal, perguntas na caixinha de perguntas que ao final eu respondo, tá? Senão eu saio daqui da minha linha de raciocínio. A fotografia fine art é uma coisa que está muito em alta. E aí vocês vão conseguir entender o que é o significado de fine artist. Porque a pessoa pode ser um fine artist escultor, ou fotógrafo, ou dançarino, ou artista visual, tá? Inclui tudo isso. Tá muito em alta os fotógrafos, porque o que eles fazem? Eles não estão mais só tirando uma foto, um retrato de alguém, por exemplo. Eles fazem todo um Photoshop, mas aquilo representa a mente criativa deles mesmos. Tem muitos artistas por aí que são fotógrafos que são verdadeiros artistas, assim. São pessoas que você fala assim, nossa, que criatividade, que composição, que campo intelectual que ela entrou aqui. E são fotografias de fine artist. Isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia. A tecnologia está permitindo isso cada vez mais. Você acessar a sua criatividade e conseguir externar ela de uma forma digital, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que está sendo legal. Os fotógrafos estão conseguindo explorar mais as ideias deles, né? E criarem verdadeiras obras de arte, assim. Então essa foi a primeira situação, que fine art é uma expressão utilizada no campo das belas artes. Então você pode ser um artista fine artist porque você cria de forma original, criativa, bela, digamos assim, intelectual, imaginativa, é um contexto de belas artes que você se destaca, assim, é algo fino, é algo a mais, é uma criação realmente. Então, você pode ser um artista fine artist, que é um artista que cria obras fine art, tá? Vocês vão encontrar muito isso no Instagram. Se vocês colocarem no Instagram assim, fine art, tanto que tem muito artista que usa o próprio nome, por exemplo, o meu é Lari Namastê Art. Tem muitos que são fulano de tal fine artist, né? Que a pessoa já se intitula fine artist. Eu vou chegar lá. Segunda situação, gente, que é uma situação que é bem atual, importante vocês saberem. E não confundir com a primeira situação. É a impressão fine art. Então anotem bem certinho aí que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Existe fine art, que engloba toda a questão das belas artes, que nem eu falei, e existe a impressão fine art, que é diferente. Então, quando você quer dizer uma impressão fine art, você não pode falar só fine art, porque aí você vai estar empregando o termo errado. Você tem que falar que é uma impressão fine art. Eu fiz uma impressão fine art. Eu comprei uma impressão fine art. Esse tipo de coisa, tá? Essa live aqui, essa aula, ela é importante não só para quem cria, mas para quem consome arte também. Porque às vezes você compra uma fine art e não sabe direito o que aquilo significa, né? Aqui do lado eu tenho, por exemplo, ó, isso que eu recebi até essa semana. Isso aqui é uma impressão fine art. Depois eu abro e mostro para vocês, tá? É uma impressão que é feita num papel especial, é uma impressão especial, etc e tal. Ela dura tanto quanto uma pintura. Enfim, já vou falar as características. Então, a impressão fine art é a segunda situação. É o cuidado com o processo de impressão, tá? Na reprodução de uma imagem. E tem vários requisitos para ser considerado uma fine art. Se não, é só uma impressão. Quando você imprime algo na sua impressora colorido, por mais que você tire foto do quadro que você pintou e imprima na sua impressora, isso não é uma impressão fine art, tá? Isso é uma impressão comum. Uma impressão fine art é outra coisa. Inclusive, geralmente possui certificação. Você imprime uma impressão fine art e você pode imprimir junto ou comprar junto, né? As empresas oferecem esse serviço de certificação de que é uma fine art, de tão diferente que é de uma impressão comum, tá? É um processo bem mais caro que uma impressão comum, é feito num papel especial, num canvas, né? Geralmente em algodão, com uma gramatura alta, é para simular realmente uma tela.
é uma gramatura digna de um quadro, né? A impressão é específica para fine art, então a tinta é específica, a impressora é específica, e tá muito em alta isso. Aí você fala assim, tá, mas quem que vai querer, né, uma impressão e tal? Gente, mundo afora, os artistas plásticos, eles estão, ganhando muito dinheiro com impressão fine art. Às vezes a pessoa é um fine artist, ela tem os originais dela, ela produz fine art e ela vende também impressões da própria fine art, né? Então assim, ela tem o original fine art e ela vende a impressão fine art. E, enfim, aqui no Brasil é uma realidade que já existe, né? A gente precisa estar antenado, porque geralmente as coisas acontecem lá fora e dali um tempo vem para cá e o pessoal assimila, né? Existem vantagens, assim, de você fazer impressão fine art, eu já vou falar, mas pensem assim, imagina ao invés de você pintar um quadro que demora um mês para pintar, você vai vender ele, você vendeu, tchau, né? Foi para lá, enfim, depois você vai ter que pintar outro. Se você consegue fazer uma impressão fine art do seu quadro, é como se você tivesse uma réplica do seu próprio quadro, mas com uma qualidade de uma pintura original, como se fosse, ela vai durar praticamente o tempo que dura uma pintura original, vai ter o aspecto, às vezes, muito similar, muito parecido, né, com o mesmo tecido, e você pode vender isso, por exemplo, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, 200 vezes, que eu vejo pessoas fazendo, tá? Já vou dar dicas para vocês de como vocês podem fazer isso e como, né, às vezes ganhar mais dinheiro com uma mesma arte, mas tem alguns detalhes que vocês não podem pecar, né, para não sair do profissionalismo, digamos. Então, assim, tá ganhando espaço no Brasil. Já tem no Brasil e-commerce que oferece esse serviço. Você online mesmo vai lá, coloca a medida que você quer, manda a arte que você precisa, em alta resolução, logicamente, né? E eles imprimem uma fine art para você, imprimem o certificado e mandam para você pelo correio. Esse serviço já existe no Brasil, para quem não sabe, tá? É uma forma de você conseguir comercializar mais de um exemplar da sua pintura, inclusive ofertar isso em tamanhos diferentes, porque, por exemplo, você pode fazer um quadro desse tamanho aqui e vender impressões fine art dessa mesma arte, mas de 60 por 80, de 1 metro por 2, enfim, aumentar isso, né, de forma que fique legal. Claro, vai existir um limite, mas tem muita gente que faz isso, porque a pessoa às vezes gostou da sua arte, mas a parede dela é um pouco maior ou um pouco menor. Então você pode dar a possibilidade para o seu cliente de ter uma impressão fine art, com certificado, tudo, etc., que vai satisfazer ela, provavelmente, né? E você vai conseguir vender aquela arte que você fez. Então, assim, você pode pensar assim: nossa, essa é a salvação dos meus problemas, agora eu vou pintar muito menos e vender o mesmo quadro várias vezes e vai ser lindo e etc. Calma que não é bem assim. Você precisa saber fazer isso de uma forma profissional, tá? De qualquer forma, entendam que é uma tendência muito forte que tá rolando, não só no Brasil, mas mundo afora, principalmente, como eu falei, e você precisa estar a par de tudo isso. Mesmo que você pense assim, mas a pessoa nunca vai achar que uma impressão fine art vai substituir um original, seja ele fine art ou não, né? Que existe isso também, né? Vocês entenderam, né? Que você pode criar uma arte, você pode ser um fine artist, criar uma arte e nunca imprimir nada, se você não quiser. Você pode ser um fine artist e imprimir, por exemplo, assim, em série, 10 unidades de cada arte que você faz e vai ser uma impressão fine art. E você pode ser um artista que não é fine artist e mesmo assim imprimir fine art. Vocês entenderam isso? Ficou claro, assim, que são duas situações? A gente usa fine art para denominar as belas artes, o campo das belas artes, e impressão fine art é uma impressão que tem requisitos próprios, etc., que agora a tecnologia permitiu que uma impressão seja feita num canvas de forma que a qualidade seja tão boa que dure décadas, às vezes, né, centenas de anos, não sei, porque a tecnologia é relativamente nova. Mas é uma tendência isso, assim, vocês precisam estar a par disso.
O cliente, muitas vezes, ele prefere uma fine art porque ela vai ser naturalmente mais barata do que um quadro original. Naturalmente mais barata, né? Não tem como você comparar. Não é algo barato. Entendam que você imprimir algo, fazer uma impressão fine art é caro, mas pode compensar se você vende em maior quantidade, porque pensa, o original você vende um só, e a impressão fine art você pode vender mais, tá? Então, é isso. Mas esse processo, gente, de impressão, ele requer, assim, um gerenciamento rigoroso dos equipamentos, das tintas utilizadas, cuidado especializado. Geralmente quem trabalha com impressão fine art usa luva, não pode encostar naquele papel com a mão suja, você tem que usar luva para não deixar a tua digital ali, gordura, etc. É um processo bem refinado, típico e digno de uma fine art, né? Que vocês já entenderam mais ou menos o significado. A ideia é fazer algo que simule o máximo possível o original. Fica igual ao original? Não, claro que não, né, gente? Claro que nunca ninguém vai conseguir simular o relevo de uma pintura, por exemplo. Mas a impressão é tão boa o suficiente para captar, por exemplo, todas as cores que você empregou ali. São impressoras que geralmente têm mais de 12 cores inseridas ali, é um jato especial, etc e tal, né? E a impressão não perde a cor com o tempo. É diferente, todo mundo já viu isso, assim, tem um outdoor lá, passa um mês, o outdoor tá branco quase, porque a luz apagou, né? Na impressão fine art não acontece isso, assim, você pode ficar bem mais tranquilo que aquilo vai ter uma durabilidade muito maior e vai ficar bonito por muito tempo. E antigamente isso não era possível porque a tecnologia simplesmente não tinha chego lá, né? A tecnologia não permitia esse tipo de produto. E hoje permite, é possível ter uma impressão de qualidade num canvas e era tudo que a gente queria e era tudo que muitos clientes poderiam querer, porque é uma opção a mais para quem gosta de arte. Vocês, por exemplo, às vezes vocês são muito fãs de um artista internacional, mas vocês não vão conseguir comprar um original desse artista. Mas você tem, às vezes, a oportunidade de comprar um fine art desse artista, tá? Entendam que originais não vão deixar de existir, a impressão fine art não vai substituir a venda de quadros originais, isso não vai acontecer, só veio para agregar, só veio para melhorar, para expandir esse mercado da arte. Eu sempre falo, quanto mais as pessoas consomem arte, de qualquer jeito que seja, melhor para todo mundo, melhor para todos os artistas, tá? O que eu percebo? Dicas para vocês que pensam em, de repente, trabalhar com isso. Eu percebo que os artistas que eu sigo, assim, os que fazem, né, que possibilitam essa compra de impressão fine art das obras deles, é que as edições são sempre limitadas. Então, assim, e às vezes eles assinam ao vivo, ao vivo, digamos assim, a pessoa imprime, cria arte, faz, por exemplo, edição limitada de 20 unidades e elas são numeradas. Então, imprime, tem o certificado de impressão fine art de todas, o artista assina, porque é um canvas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. A pessoa assina e manda, né? Ó, tirei desse tubo aqui, vem nesse tubo. Aqui eu mandei imprimir um quadro. Mandei imprimir numa impressão fine art, uma pintura que eu fiz. Ó, nem vou pegar muito porque, né? Mas, ó, é um canvas, ó, como se fosse uma tela. Isso aqui eu mando emoldurar depois. Ele sempre tem uma margem, que é uma margem justamente para conseguir... Opa, peguei o lado errado. Para conseguir colocar numa moldura depois, né? E você manusear e tal. Ó, tá? Assim, ó. Esse aqui até já tá na minha assinatura. Mas eu poderia assinar de novo por cima se eu quiser, por exemplo. Eu não vou abrir tudo, gente, porque aqui eu tô até sem luva, etc. Ele tá embaladinho. Eu vou deixar, mas é só para mostrar para vocês que é como se fosse um tecido de tela normal. Ele é até mais bonito do que isso. Geralmente é da marca Canson. Eles têm muito papel fine art no mercado, tá? Então, assim, essa questão de séries,
edições limitadas é muito legal, porque o cliente também ele se sente exclusivo mesmo comprando uma fine art, uma impressão fine art, tá? Vou me autocorrigir aqui. Porque ele pensa assim, eu tenho a unidade 12, mas é uma edição limitada que só tinha 20, então a 12 é minha. E pronto, e não vai mais ser impresso aquilo. É diferente de você, por exemplo, ter isso ilimitado. Não, qualquer um pode comprar, então eu vou vender 1000 unidades disso. Isso deixa de ser personalizado. Deixa de ser, assim, uma compra de arte mais personalizada, assim, que a pessoa se sente mais valorizada, tá? Eu já cheguei a ver 100 unidades, 200 unidades de artistas mais famosos, assim, pessoas que vendem muito, que já estão há muito tempo no mercado vendendo originais e impressões fine art, tá? Aí você pensa assim, ai que lindo, eu vou comprar uma impressora fine art e vou me dar bem. São super caras essas impressoras, essas empresas, tanto, não é à toa que elas estão chegando no Brasil nos últimos anos, aí é coisa recente, né, porque exige um investimento, funcionário, tinta, impressora, papel, é um processo caro. Né? Então, assim, você precisa terceirizar isso, você precisa contratar uma empresa especializada, mas que nem eu falei, aqui no Brasil já existe até e-commerce que faz isso, então qualquer pesquisa que vocês fizerem no Google, vocês vão ver, achar uma possibilidade de fazer uma impressão fine art. O que é importante? Você tirar uma foto ou escanear a sua arte, né, de forma que fique uma resolução melhor possível. Porque ainda mais se você for ampliar aquilo, deixar aquilo maior do que é o original, você precisa ter uma imagem muito boa. Eles fazem essa análise de qualquer forma, então por mais que você faça todo o processo online, eles vão analisar e ver se aquilo vai ficar bom realmente antes de imprimir, né? Aqui, ó, antes que alguém pergunte, essa empresa aqui é mestresdapintura.com.br, tá? Eles têm um e-commerce de arte. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Mas tem outras opções também, tá, gente? Vocês podem pesquisar. Às vezes, se você mora numa capital, vai ser muito mais fácil. Eu sei que Curitiba tem, São Paulo tem. Essa aqui, se não me engano, é de Campinas. Mas, enfim. É impressora de alta definição, tinta de qualidade, papel adequado, monitor calibrado, né? Equipe técnica treinada. É um alto investimento, assim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para eu falar. Eu vou responder as perguntas de vocês. Vocês entenderam, né, que uma impressão fine art não necessariamente tem que vir de um artista fine artist. É o mais comum, né? É o que acontece com mais frequência, mas não necessariamente. Se você quiser fazer uma impressão fine art da sua criação aí na sua casa, você consegue fazer, tá? E vender como impressão fine art, que vai ser até mais caro do que, com certeza, né, vai ser mais caro do que uma impressão comum, mas nunca deve ser mais caro do que o seu original, tá? A não ser que, assim, o seu original seja desse tamanho e a impressão fine art seja gigantesca, daí você vai ter que avaliar, né, mas isso é um caso, sei lá, não sei se acontece muito. Gente, entendam assim, você pode até fazer uma imagem no computador, uma arte digital, por exemplo, e mandar imprimir, mandar fazer uma impressão fine art daquilo. O que acontece, assim, a arte digital, ela não é considerada ainda uma fine art, tá? Porque fine art são coisas manuais, então, assim, você pintar um quadro, você fazer uma escultura, você dançar, um teatro, assim, é belas artes. A arte digital, ela não está incluída, assim, na belas artes, mas a gente está vivendo um período de transição planetária, vamos dizer assim. A gente está vivendo um período de transição em que essas coisas vão mudando. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, os editais de concurso de arte não incluíam arte digital. E no último ano, principalmente por conta da pandemia, etc e tal, já está sendo incluído a arte digital nisso. Então, isso vai mudando, vocês têm que tentar ficar atualizados, tá? Na medida do possível. O mais importante da aula de hoje é vocês entenderem que tem duas situações diferentes que você pode empregar esse termo. Você usa fine art para belas artes, tá? Ou fine artist para um artista que produz fine art, e aí eu expliquei no começo o que seria isso. Ou você usa a expressão impressão, não esqueçam do impressão fine art,
que é um tipo específico de impressão moderna, tecnológica, que simula algo que dura tanto quanto uma pintura, tá? E você pode vender isso com certificado, etc. Daqui a pouco tem até em casa de leilão fine art, né? É uma questão de tempo só. A gente vai migrando, né? As coisas vão acontecendo, vão evoluindo, enfim. Mas não chamem uma impressão fine art simplesmente de fine art. Vai estar errado. É uma impressão fine art, tá? Gente, o Telegram se chama Vida de Ateliê. O canal Vida de Ateliê, se você quiser acessar, vai lá no link da minha bio, tem lá as informações para você entrar no canal, se você quiser, tá? Eu vou colocar o resumo dessa aula lá naquele canal, exclusivamente. E agora eu vou responder as perguntas, porque tem muitas perguntas aqui na caixinha. Vamos ver. Deixa eu acessar aqui. Perguntas. A Simone está perguntando, tem como dar ideia de preço de uma impressão fine art? Eu não sei se ela está perguntando se é ideia de custo ou preço de venda. Preço de venda eu não posso falar para vocês, porque isso vai depender de cada artista, né? Mas preço de custo, vocês conseguem rapidinho, numa consulta online na internet, fazer uma simulação do que vocês precisam. Mas, por exemplo, esse aqui que eu imprimi, que eu mostrei para vocês, que é uma impressão fine art, tem 60, se não me engano tem 60 por 80, e eu paguei, não lembro se foi R$350 ou R$390, foi algo assim que eu paguei, tá? Então, assim, aí tem mais o certificado, que se você quiser com certificado é uns R$30 a mais, eles imprimem o certificado de que aquilo é uma impressão fine art que distingue de uma impressão comum, tá? E aí você avalia, enfim, você vai vender isso depois pelo preço que você quiser, né? Com base na sua precificação já anterior, ok? Vamos ver outra pergunta aqui. Uma pessoa que comprou minha obra pode tirar uma foto e revender impressão fine art da minha arte? Não. Não, gente, veja bem, essa questão de direitos autorais é assim, se você criou aquela arte, você é detentor do direito autoral daquilo, então você é dono dos direitos autorais. Quando você é dono dos direitos autorais de algo, você tem duas opções, autorizar as pessoas a fazerem o que elas quiserem com aquilo, ou não autorizar, falar assim, não, isso aqui é meu, esse direito autoral é meu, e eu não autorizo ninguém a usar essa imagem, seja para fins comerciais ou não, tá? Onde que você autoriza isso? Geralmente no certificado de autenticidade da sua obra, ou publicamente mesmo, né? Enfim, ou passados 20 anos aquilo passa a ser de domínio público. Mas pensa assim, se a pessoa for numa exposição sua, tirar uma foto do seu quadro, sem você saber, ir lá e mandar fazer uma impressão fine art da sua obra. Eu acho difícil alguém fazer isso, porque a pessoa tem que ser muito sacana, né? Assim, ela tem que comprar essa impressão de você ou comprar o seu original. Mas tá, existem pessoas que podem fazer isso, eu entendo. E ela fazer isso para si própria é uma coisa, ela revender isso ainda, além de ser, né, um plágio, enfim, e ela tá invadindo seus direitos autorais, bom, não sei, eu acho que você tem que tomar providências, assim, às vezes até providências não só cíveis, mas criminais, tá? Mas eu acho difícil uma pessoa fazer isso, assim, se ela é capaz de ir na sua exposição e fazer isso, fazer o quê? Eu, por exemplo, o que eu faço quando eu crio um original e vendo? No certificado de autenticidade eu coloco, autorizo o uso da imagem para fins não comerciais. Então, por exemplo, se a pessoa achou bonito aquilo lá, tirou uma foto e quis botar de fundo do celular dela, pode, entendeu? Se ela quer usar aquela imagem para treinar o desenho dela, fazer outra, eu não ligo, assim, podem usar minhas coisas para fazer releitura, mas não para vender. Para fins comerciais já é uma coisa assim, poxa, a pessoa pegou aqui o meu e tá vendendo sem eu saber, então isso não é muito legal, tá? O ideal é o próprio artista imprimir as impressões fine art que ele vai vender, tá? Enfim, tem que ser assim. Vamos lá. Nossa, tem tanta pergunta aqui. Meu Deus.
Aqui, ó, você acha que tem mercado aqui no Brasil para investir nos equipamentos necessários para fine art? Não, mercado tem, na verdade o mercado já existe, já está acontecendo, né? Já tem empresas, várias empresas que fazem impressão fine art. Se você quiser criar uma empresa que faz fine art, você pode criar, façam aí uma pesquisa de mercado, veja se tem alguma na sua região ou não tem, faça esse investimento e crie essa empresa. Mercado tem, com certeza, sim. Mas para você fazer para você mesma não compensa, que nem eu falei, é um material caro, são impressoras caras, tintas caras, etc. É um procedimento específico, são materiais importados. Então, se você precisa de uma impressão fine art, se você precisa disso, terceirize isso, né? E não precisa criar sua própria empresa para isso, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu ver que oração aqui. A pergunta: pintar retratos é fine art? Entenda que assim, fine art não é por assunto, né? Fine art, inclusive, é muito amplo, que nem eu falei, inclui teatro, inclui fotografia, inclui arquitetura, escultura. Assim, você fazer uma fine art quer dizer que a sua arte ela é tão rica esteticamente, intelectualmente, contextualmente, imaginariamente, não sei, né? É meio subjetivo, assim. Mas não quer dizer que se você pintou um retrato, você fez uma fine art, né? Por outro lado, quem vai dizer se isso é fine art ou não? Geralmente se separa assim, se um artista já é considerado um fine artist, o que ele produz é fine art, né? Ou se você está ainda começando, não se intitule assim, você vai passar vergonha às vezes, sabe? E tem muita gente que bota no Instagram assim, né? Às vezes, sei lá, acho que é um termo normal e tudo mais, mas geralmente são artistas que já estão lá na frente, que tem uma criação assim bem já consolidada, algo bem lapidado já, e ao longo dos anos foi evoluindo, foi crescendo a arte da própria pessoa, a ponto de, né, de ter um título, digamos assim, de belas artes. Mas é o que eu falei para vocês, não tem uma pessoa que chega e fala assim, ó, a partir de hoje você é um fine artist. Não, é você meio que se intitula, né, enfim. E isso vai acontecendo conforme a sua criação for evoluindo em todos os aspectos, tá? Não é só aspecto estético, gente. É um refinamento em todos os campos, assim. Técnico, campo subjetivo, imaginativo, emocional, criativo, etc. Então, por exemplo, uma arte abstrata pode ser fine art também, tá? Não precisa ser só figurativo. Vamos ver, eu vou responder acho que mais uma ou duas perguntas. Tem várias perguntas que não são sobre a live, gente. Vocês são danados. Eu já coloco a caixinha lá nos stories para vocês tirarem a dúvida. Vamos ver. Vixe. Quantas tirar... Opa, sumiu? Cadê? Ai, meu Deus, vou ter que achar de novo. Mas era quantas tiragens? Deixa eu ver aqui. Aí perdi. Será que eu apaguei? Ai, meu Deus. Nossa Senhora, tem muita pergunta aqui. Aqui, achei. Quantas tiragens da mesma arte você normalmente faz? Disponibiliza tamanhos diferentes? Gente, impressão fine art eu ainda estou em fase de testes. Então, eu não estou vendendo ainda impressões fine art das minhas obras. Eu estou fazendo testes com empresas diferentes para eventualmente ter uma parceria e para que as pessoas consigam comprar direto no site da galeria, tá? É porque a galeria hoje ela vende só as obras originais. Então, a minha ideia é disponibilizar a impressão fine art para a pessoa em tamanhos diferentes, que a pessoa escolhe o tamanho e consegue comprar. Mas para isso eu ainda preciso de uma parceria e eu ainda estou fazendo testes, tá? Testes de tudo, de qualidade, de impressão, de custo, etc. Então a minha ideia é sim disponibilizar tamanhos diferentes e ter tiragens, edições de no máximo 10 unidades cada arte. Eu acho que fica um negócio suave assim, né? Você distribuir 10
no Brasil inteiro, por exemplo, fica bem tranquilo, continua sendo bem exclusivo e, né, enfim, e talvez os clientes gostem mais porque o valor da obra vai diminuir um pouquinho e ela vai ter a sensação que ela tem um quadro original em casa, tá? Gente, tudo certo? Eu dei uma olhada em todas as perguntas aqui, mas tem tanta pergunta que é de desenho, de pintura, de coisa que não tem a ver com a aula que eu vou evitar responder, tá? A ideia é responder as perguntas que são relacionadas ao assunto dessa aula de hoje. Na semana que vem eu pretendo dar uma aula de desenho. Eu ainda vou formular essa aula, eu aviso vocês, que nem eu falei no começo, quem não é avisado das lives é porque ainda não se inscreveu na lista das lives. Essa inscrição você faz lá vão lá na biografia do meu Instagram, no meu perfil, entrem no meu perfil do Instagram lá, tem um link. Dentro desse link vai ter vários outros links. E lá para baixo vai ter assim, inscrição lives gratuitas, que vocês conseguem colocar o e-mail e eu mando o e-mail para vocês no dia da live e aviso qual que é o assunto do dia, etc e tal, tá? E para quem quer entrar no canal Vida de Ateliê, lá também tem um link que tem as informações e para tirar as dúvidas de vocês, como que faz para entrar lá. O resumo dessa aula eu vou inserir amanhã, exclusivamente nesse canal Vida de Ateliê no Telegram, tá? E obrigada a vocês por toda essa audiência bacana, pelo carinho, etc e tal. E, para quem não tirou print, ainda dá tempo. Eu sei que às vezes vocês gostam de tirar, postar e eu reposto, etc e tal. Então, vou fazer uma pose aqui, ó. Quer ver, ó? Vou pegar minha impressão Fine Art, e colocar aqui para vocês darem um print, ó. Quer ver? Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Ai, tá do outro lado para variar. Aqui, ó. Tim. Opa, não tô nem aparecendo. Mas tá, tudo bem. Quem tirou print, tirou. Quem não tirou, não tirou. Alguém tinha feito uma outra pergunta? Deixa eu ver. Mas tá tudo certo. Ah, eu acho que era uma pergunta assim... se você já vendeu o quadro, se você pode fazer impressão fine art daquele quadro. Entendo assim que se você pintou o quadro, por mais que você tenha vendido, você continua tendo direito autoral daquela imagem, tá? Então você pode sim, não interfere em nada, tá? Você tem o direito autoral daquilo. Quando você vende o quadro, o direito autoral da imagem não passa a ser da pessoa que comprou, ele continua sendo teu, tá bom? Beijo! Beijo enorme para vocês. E nos vemos durante a semana. E obrigada pelo carinho. E até a próxima terça-feira.